Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e na aula de matemática de hoje nós vamos falar sobre a área dos quadriláteros, especialmente sobre a área de um retângulo. Portanto, os objetivos desta aula serão retomar o conceito e a importância da área como medida de superfície e ainda resolver problemas que envolvam o cálculo da medida da área da superfície retangular, ok? Mas é importante ainda relembrarmos alguns conceitos, como por exemplo, você se lembra o que é um retângulo? Lembra das características principais de um retângulo? Você lembra ainda como nós calculamos a área de superfície do retângulo? Então vamos relembrar esses conceitos? Então veja, um retângulo ele é definido como sendo um quadrilátero, ou seja, uma figura que possui 4 lados, onde ele vai possuir lados paralelos iguais 2 a 2. Mas como assim, professora? O que são lados paralelos iguais 2 a 2? Significa que esse ladinho B que vocês estão vendo aqui é paralelo também a esse ladinho B. E eles são iguais, ou seja, eles possuem a mesma medida. E esses dois ladinhos aqui também, o A e esse Azinho aqui também são paralelos e também são iguais, ok? Então essa é a definição de um retângulo. É um quadrilátero com lados paralelos iguais, 2 a 2, ok? Então veja que interessante, alguns artistas brasileiros, como Luiz Sassilotto, ele utiliza retângulos em suas obras de arte, tá? Então o elemento principal nas suas obras é o retângulo, ok? Se vocês quiserem pesquisar, o artista se chama Luiz Sassilotto, certo? Bom, vamos então reparar e observar que nós lidamos com o conceito de retângulo todos os dias, ok? Se a gente parar para observar, nós vemos a figura do retângulo nos livros, no tapete da sua casa, na carteira, nas portas, nos armários, janelas, ok? E agora, então, nós vamos falar sobre a propriedade do retângulo e em seguida sobre a área do retângulo, que são conceitos também muito presentes no nosso dia a dia. Olha só, a primeira propriedade, a primeira característica em todo retângulo, os dois lados opostos são sempre paralelos e congruentes. Então isso a gente acabou de falar, né? Os dois lados opostos são sempre paralelos e congruentes, certo? Quem que é o oposto a esse Bzinho aqui? Esse outro B. Quem que está oposto a A? Esse outro Azinho aqui, tá? E os lados opostos sempre terão a mesma medida e serão paralelos, ok? Outra propriedade interessante, em todo retângulo, as diagonais, elas se interceptam em seus pontos médios, tá? Então, olha só, aqui eu vou ter uma diagonal e outra diagonal. Se eu traçar essas duas diagonais do retângulo, elas vão se encontrar, elas vão se interceptar justamente no ponto médio da figura. Então, esse ponto M aqui é para indicar que tem um ponto médio ali, que é onde se cruzam as duas diagonais do retângulo, certo? Outra propriedade, todos os 4 ângulos internos do retângulo, eles são retos. Pessoal, vocês se lembram o que é um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. 90 graus. Então significa que esse ângulozinho, esse símbolozinho aqui, o ângulo vale 90 graus. Ou seja, é formado por uma linha aqui que está, ou um segmento de reta que está no eixo horizontal e outro eixo que está no sentido vertical. Então esses dois eixos ou esses dois segmentos de reta vão formar um ângulo de exatamente 90 graus.
E quando eu coloco esse símbolozinho na figura, ele indica que o ângulo vale 90 graus. E o retângulo possui, então, quantos ângulos de 90 graus? Possui 4 ângulos de 90 graus, ok? E se a professora lá da escola perguntar para você qual é a soma dos ângulos internos de um retângulo? Isso vocês já viram no 7º ano, ok? O que é que vocês responderiam para a professora? Olha só, você sabe que ele tem 4 ângulos de 90 graus, né? Ângulos internos. Então, basta você contar esses ângulos internos. 90 mais 90, 180. 180 mais 90, 270. E 270 mais 90, 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos do retângulo é igual a 360 graus, ok? Bom, e a área do retângulo? Como é que a gente calcula a área de superfície do retângulo, né? Bom, para isso eu preciso saber o valor da base desse retângulo e o valor da altura, que é sempre indicada pela letra H, ok? E para eu calcular a área, basta eu multiplicar a base vezes a altura, ok? Então, a área do retângulo vai ser sempre o produto, a multiplicação da base pela altura. Lembrando, pessoal, que a unidade de medida que nós utilizamos para indicar a área é sempre em centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados, ok? Então, tem que cuidar com a unidade de medida também quando você estiver trabalhando com área. Ok? Bom, então nós já vimos que a área do retângulo é o produto da base pela altura, ou base vezes altura, ok? Não pode esquecer, hein? Note então que nós temos aí duas grandezas envolvidas no conceito de área de retângulo. Você se lembra o que são as grandezas? As grandezas é tudo aquilo que a gente pode medir, que a gente pode contar, né? Então, a base a gente pode medir, a altura nós podemos medir também, tá? Então, essa fórmula da área da superfície do retângulo, ela envolve duas grandezas. Quais são essas grandezas? Base e altura, ok? Será que é possível, então, a gente aplicar essa fórmula no nosso dia a dia? Será que é possível a gente, sei lá, todo dia utilizar um pouquinho, mesmo que intuitivamente, o conceito de área no nosso dia a dia, de área do retângulo? Então vamos lá, vamos verificar esta situação problema. Olha só, vamos pensar. Alexandre está projetando um gramado retangular de 7 metros por 2 metros no jardim de sua casa. Qual será a área desse gramado? De quantas placas quadradas de grama com lados de 1 metro, no mínimo, ele vai precisar? Pessoal, vamos imaginar que você quer construir um gramado aí na sua casa, ok? E você tem uma área retangular aí na sua casa, aí no terreno da sua casa, para construir esse gramado, ok? Essa área total vai ser 7 metros por 2 metros, certo? Então, 7 metros pode ser de base, 2 metros pode ser de altura, ok? E vamos supor que você queira comprar grama para poder gramar essa superfície. Quando a gente vai fazer essa compra de grama, eles vendem essa grama em blocos, tá? E nesse caso, no caso do exercício aqui, cada bloco possui 1 por 1, 1 metro de base, 1 metro de altura. A pergunta é, quantos blocos de grama essa pessoa aqui do exercício, ela vai precisar comprar para poder gramar toda essa superfície? Vamos pensar então? Veja, aqui a professora imaginou como seria essa parte do terreno. Então, eu desenhei aqui um terreno 7 de base e 2 de altura, ok? E o que são esses quadrados aqui? Esses quadrados são os bloquinhos de grama que eu comprei
para gramar esse terreno. Então, veja, se eu tenho 7 metros aqui na base e eu sei que cada bloco tem 1 metro, qual que é a área de cada bloquinho? A área de cada bloco vai ser 1 vezes 1. Quanto que é 1 vezes 1? 1 metro quadrado, tá? 1 metro quadrado. Então, significa que cabem 7 fileiras de grama, certo? 7 porque aqui a base do terreno é 7, né? Então, significa que cabem 7 fileiras de grama, né? E cada fileira com 2 placas, ok? Bom, se você for fazer a área, qual seria a área total desse terreno? Basta você multiplicar 7 vezes 2. 7 vezes 2, 14 metros quadrados. Então, eu vou pensar quantos bloquinhos, né? Quantos quadradinhos de 1 metro quadrado cabem nessa figura? Então, cabem 14 blocos, né? 2 fileiras de 7 blocos, ok? Então, olha só a nossa conclusão, né? Observe que ao todo cabem 14 placas, com lados de 1 metro. Em um retângulo, é costume chamar um dos lados de comprimento ou base. Então, se você chamou a sua base de comprimento, também está certo, tá? E a altura, tem professor, tem livro que ao invés de falar altura, chama de largura. Também está correto, tá? Só não pode esquecer que o comprimento é a base e a altura é a largura, ok? Então, B é o comprimento ou medida da base e H a largura ou a medida da altura, certo? Bom, eu não posso esquecer então que eu tenho que calcular a área de cada bloquinho e a área do terreno no total, certo? A área, a fórmula é a mesma, certo? Base vezes altura. Na sequência, eu calculo a área do retângulo, que será 2 vezes 7, ou seja, 14 metros quadrados. Pessoal, olha a unidade de medida, né? 14 metros quadrados. Quando eu calculo, tá? Quando eu calculo uma área, eu sempre utilizo metros quadrados, quilômetros quadrados, centímetros quadrados. Como as unidades aqui estão em metros, então vai ficar metros quadrados, tá? Então não pode esquecer desse detalhe. Então significa que eu vou precisar, nesse caso, de 14 placas quadradas de grama, tá? Para cobrir esse terreno, certo? Pessoal, vamos ver se vocês realmente entenderam a explicação desse exemplo? Vamos para o nosso praticando 1, então? Então veja, Murilo é veterinário. Ele está projetando um espaço em sua clínica conforme indicado na figura, para os animais ficarem em recuperação, após algum procedimento cirúrgico. Calcule a área que terá o espaço de recuperação projetado por Murilo. Pessoal, então esse espaço que o Murilo colocou aqui é um espaço para que ele possa cuidar dos animais que estão em fase de recuperação, tá? Olha as medidas aqui, ó, a base, né, o comprimento vale 13 metros e a altura vale 9 metros. A pergunta é, calcule a área que terá um espaço de recuperação projetado por Murilo. Primeiro passo, pessoal, essa figura, ela lembra o quê? Ela lembra um retângulo. Para calcular a área de um retângulo, basta você multiplicar a base, que é 13, pela altura, que é 9. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem esse exercício e, na sequência, eu volto para corrigir com vocês.
Vamos lá, pessoal, então, corrigir o nosso praticando 1. Olha só, no praticando 1 nós temos que calcular a área. Essa área é a área de um retângulo. Então, qual que é a fórmula da área do retângulo? Base vezes altura, ok? Quanto vale a nossa base? 13 metros. E quanto vale a nossa altura? 9. Então, você vai fazer a multiplicação. 13 vezes 9, 117 metros quadrados. Não pode esquecer da unidade de medida, hein? Se você esquecer, se ficar só metros, pessoal, tá errado, tá? Você está considerando que você mediu uma linha reta, 117 metros. Agora, quando você coloca 117 metros quadrados, significa que você mediu toda essa superfície, tá? Então, por isso que você não pode esquecer, tá? De utilizar a unidade de medida, ok? Vamos então agora para o praticando 2. Olha só, Tatiana é farmacêutica. Ela precisa trocar o tampo de vidro do balcão de atendimento de sua farmácia. Para tanto, está fazendo uma pesquisa de preço. As dimensões do tampo estão indicadas na figura abaixo. Qual a área mínima da chapa de vidro que Tatiana deve solicitar o orçamento? Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Detalhe, você tem duas unidades de medida diferentes, tá? Então tem que se atentar a isso. Olha só, a base vale 3 metros, mas a altura vale 80 centímetros, tá? Então, para você calcular a área, as grandezas, elas devem estar sempre na mesma unidade, devem estar sempre com a mesma unidade de medida. Então, se a base está em metros, a altura também tem que estar em metros, tá? Ou se a altura está em centímetros, a base também tem que estar em centímetros. Então, o que vocês vão ter que fazer? Ou vocês vão transformar tudo em centímetros, ou vocês vão transformar tudo em metros. Por exemplo, se você for transformar tudo em metros, olha só, a base vale 3 metros. A altura, então, se eu for transformar de centímetros para metros, lembra o que vocês têm que fazer? Vocês lembram quanto vale, né? Quantos centímetros cabem dentro de 1 metro? Então vamos lá, vou ajudar, hein? 1 metro, em 1 metro cabem 100 centímetros, tá? Então o que vocês vão fazer agora para transformar esses 80 centímetros em metros? Então pensem um pouquinho aí no exercício, a professora já volta para fazer a correção com vocês.
Vamos lá, pessoal? Então vamos corrigir o nosso praticando 2. Olha só. Pessoal, lembre então dessas unidades de medida, tá? Olha lá. Para eu transformar, por exemplo, de metros para decímetros, eu multiplico por 10. Para eu transformar de decímetros para centímetros, eu multiplico por 10. Só que aqui a gente quer fazer o contrário, né? O processo de volta aqui. Então, eu quero transformar centímetros em metros. Então, quando eu quero transformar uma unidade de medida que está em centímetros para metros, eu tenho que dividir por 100. Então, eu vou pegar esses 80 centímetros aqui e transformar em metros. Por quê? Porque essas duas unidades precisam ficar em metros. E 80 centímetros dividido por 100 é igual a 0,80, ok? Então, significa que 8, né? Significa que 80 centímetros corresponde a 0,8 metros. Pessoal, aqui tá trocado, tá? Aqui seria centímetros e aqui seria metros. Então, foi uma falha aqui, arrumem aí no caderno de vocês, tá? Então, significa que 80 centímetros corresponde a 0,80 metros, beleza? Então, vamos lá. Agora que a gente transformou, então, né, esses 80 centímetros em metros, tá? A gente calcula a área desse retângulo. Então, para isso, eu tenho que lembrar que a área do retângulo é base vezes altura. Quanto vale nossa base? Vale 3 metros. Quanto vale nossa altura? 0,80 metros, né? Que a gente transformou de centímetros para metros. Agora, nós fazemos a multiplicação. 3 vezes 0,8, que vai dar 2,40 metros quadrados. Então, significa que essa área vale 2,40 metros quadrados, ok? Bom, então 2,4 metros quadrados é a superfície mínima da peça de vidro. Pessoal, o que vocês aprenderam aqui nesse exercício, hein? Primeiro, vocês aprenderam que para transformar qualquer unidade de centímetros para metros, você tem que dividir por 100. Isso é muito importante, anota isso no seu caderno, não esqueça, tá? Então, para dividir de centímetros para metros, você tem que dividir por 100. E a área do retângulo é base vezes altura. Então, é outra informação que vocês não podem esquecer, ok? Bom, portanto, nesta aula, nós falamos sobre o conceito de área como uma medida de superfície e ainda resolvemos aí problemas envolvendo cálculo de área e relembramos ainda a transformação de unidades de medida. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau!